Meu filho está com diagnóstico de PIFAPA, mas não tem aftas. Como isso é possível? Então, para quem não sabe o que é PIFAPA, PIFAPA é uma doença autoinflamatória que acomete muita a garganta do paciente, né? Aquele paciente que está sempre com inflamação de garganta. O que é uma doença autoinflamatória? É uma doença que acomete mais crianças e, no máximo, adultos jovens, e também ela está relacionada com a nossa imunidade, aquela imunidade que a gente nasce, a chamada imunidade inata. Então, uma desregulação da imunidade inata. A gente sabe que as doenças autoinflamatórias elas podem até estar ligadas à desregulação do sistema imunológico através do citoesqueleto das células imunitárias. Então, produzindo substâncias erradas e tudo mais. Mas isso é um papo para outro dia. Nós temos uma playlist só sobre doenças autoinflamatórias. Se porventura o seu filho sofre de doenças autoinflamatórias, é importante você assistir essa playlist para que você entenda, né? Mas em relação à PIFAPA, é algo que eventualmente a gente pega. Eu já peguei uns 3 ou 4 pacientes com PIFAPA, difícil diagnóstico, paciente com inflamação de garganta de repetição, todo mês, febre, emagrecimento, aquilo ali realmente deixa o paciente muito mal. E só que esse paciente deve ter visto algum vídeo nosso, né, e viu que a PIFAPA ela cursa também com aftas orais, mas é importante a gente deixar claro que a PIFAPA, 90% da manifestação da PIFAPA na garganta não são aftas, tá? 90% justamente se dá nas tonsilas, se dá na garganta, por assim dizer, onde a gente tem as tonsilas, aquelas placas, né? Aquele acúmulo, né? Aquela porção do sistema linfático que nós temos, linfóide, que justamente são as tonsilas. Eu estou tentando buscar aqui um nome mais leigo, né? Mas não está me vindo esse nome aqui, que tudo é gravado ao vivo, a gente não tem a transmissão, a gente não faz nada gravado, aqui tudo é ao vivo. Então eu estou tentando lembrar. Mas as tonsilas são aquelas placas que nós temos aqui que nos protegem, que fazem parte do sistema linfóide secundário e que elas aumentam, tá? Você fica com isso tudo aumentado, com pus e inflamado e tudo mais. Então 90% dos casos de PIFAPA são acometimento das tonsilas. 70%, aí você tem os linfonodos cervicais, ou seja, o paciente fica cheio de gânglios, né, crescidos no pescoço, e somente 50% com aftas. Então, você fazer um diagnóstico de PIFAPA, aftas, principalmente afta nessa região aqui da boca, né? Que justamente são aftas mais superficiais. Então, você fazer um diagnóstico de PIFAPA por causa da afta é errado. Muitas das vezes o paciente pode apresentar inflamação de garganta de repetição e, consequentemente, ser a principal manifestação da PIFAPA. Os sinais de alarme da PIFAPA, para quem tem esse problema, ou a mãe que está acompanhando, o pai que está acompanhando justamente essa situação do seu filho, são sinais de alarme que precisa buscar um médico, por assim dizer, o mais rápido possível, é quando o paciente, além dessas manifestações respiratórias, ele também vem apresentar manifestações cutâneas e também manifestações gastrointestinais importantes. Muita dor abdominal, muita diarreia, muita náusea, muito vômito. Tudo isso associado são sinais de alarme da PIFAPA e precisa buscar logo o médico. A tonsilectomia, ou seja, a retirada da tonsila, a retirada desse gânglio que a gente tem aqui dentro, ajuda bastante, tá? E realmente, a grande maioria dos pacientes que faz tonsilectomia melhora muito do quadro clínico da PIFAPA, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, provavelmente o mesmo paciente, né, que deve estar querendo saber mais sobre doenças autoinflamatórias. Como a gente falou pouco sobre doenças autoinflamatórias, eu abri um pouquinho para responder isso. Quais são os sinais de alarme para as doenças autoinflamatórias? Acho que eu já respondi, tá? Ou seja, o paciente, além das manifestações respiratórias, a faringite, a amidalite, as amígdalas, o nome mais leigo são amígdalas. As amígdalas da garganta muito inflamadas, além das aftas que esse paciente possa apresentar, além do aumento ganglionar, né, o aumento dos gânglios, o inchaço dos gânglios aqui no pescoço. Além disso tudo, o paciente, quando tiver lesões dermatológicas importantes acompanhado de manifestações gastrointestinais muito contundentes, aquelas manifestações muito fortes, muita diarreia, muita dor abdominal, muito sintomas de náusea, vômito e tudo mais, são realmente sinais de alarme para a PIFAPA, chamadas red flags, tá bom?
Esse mesmo paciente está perguntando também, existe terapia genética para doença autoinflamatória? É porque eu faço parte de um grupo de terapia genética, né? O professor Jacques Tremblay, da Université Laval, no Canadá, Universidade de Laval, no Canadá, que é uma das universidades mais tradicionais do mundo, né? Primeira universidade, primeira instituição de ensino superior das Américas, fundada pelo padre François Laval, seminário teológico, lá na cidade do Quebec, que é uma cidade tombada pela Unesco. Tá? Quem tiver oportunidade, vá e visite a cidade do Quebec, que é muito linda a cidade do Quebec. É um pedaço da Normandia dentro das Américas, muito linda mesmo. Então, eu faço parte desse grupo, provavelmente o paciente está me perguntando por causa disso. Olha, deixa eu explicar para você, as doenças autoinflamatórias, elas não têm um sucesso muito grande, porque como é uma desregulação do sistema imunológico, na hora que você for introduzir o material genético através do lentivírus, existe um vírus chamado lentivírus, é um vetor viral, a gente pode usar o adenovírus associado, o lentivírus, você pode utilizar também outros tipos de tecnologias, né, a Sleeping Beauty e várias outras. Então, quando você introduz o material genético dentro do núcleo da célula, no caso da doença autoinflamatória, por se tratar de uma desregulação do sistema imunológico, então existe uma chance muito grande de leucemizar o paciente, ou seja, aquele lentivírus ele pode induzir uma leucemia. Então, até então, a terapia gênica para a doença autoinflamatória não tem tido sucesso, devido justamente ao risco da leucemia, tá bom? E o mesmo paciente está me perguntando também, por que no exame genético, que eu estou respondendo que são perguntas bem interessantes, essa que o paciente está fazendo, tá? Muito bem. Por que no exame genético do meu filho não deu a doença que o médico estava suspeitando? Vamos lá. É o seguinte, o exame genético ele é dividido em 3 tipos, né? Nós temos justamente a identificação dos genes, de grupos de genes, que é uma forma mais barata de você tentar identificar. Você tem o sequenciamento do exoma. O exoma é uma estrutura mais superficial do material genético, que também você consegue tentar identificar a doença genética através do sequenciamento do exoma. Mas você tem também o teste do sequenciamento genético. No teste do sequenciamento genético, falando de uma forma assim mais simples, mais simplificada, para que você entenda, nós temos algumas classificações assim mais específicas, né? Ou seja, o teste de sequenciamento genético não é uma coisa uniforme. Eu até fiz aqui um resumo aqui para que vocês entendam. Se o paciente ele tem um quadro mais sindrômico, ou seja, se morfologicamente ele tem realmente a aparência de uma doença genética, porque quando a gente às vezes olha um paciente, a gente olha a característica física dele, a gente vê que morfologicamente ele tem alguma síndrome genética. Então, se porventura ele tem morfologicamente uma aparência de síndrome genética, então é mais fácil da gente identificar. Então, o sequenciamento genético através dos chamados microarrays e CGH, eles são mais pertinentes para esse caso, que são menos custosos e você consegue, então, identificar geneticamente quais são os genes responsáveis por aquela alteração morfológica. Mas há muitos pacientes que estão caminhando entre a gente, que não têm morfologicamente, não aparecem ter uma doença genética, e isso, de certa forma, não indica que ele não tenha doença genética. Então, esses pacientes que, de certa forma, precisam de uma avaliação mais específica, a gente precisa, então, avaliar através do sequenciamento genético, observando pequenas partes do genoma, que é a chamada Sanger Sequence, e também você pode juntar todas essas avaliações dessas pequenas partes do genoma e, consequentemente, tentar encontrar através do Next Generation Sequence, que é como se fosse uma livraria da avaliação de todas essas pequenas partes do Sanger Sequence relacionado a isso. Então, por isso que pode ser que você ainda não fez o teste genético mais apropriado para a identificação do quadro clínico do seu filho, tá bom? Primeiro é a identificação dos genes mais comuns para aquele quadro clínico apresentado, segundo é o teste do exoma, e terceiro é o teste de sequenciamento genético. Então a gente teria dentro do sequenciamento genético uma forma mais grosseira de se ver em quadros mais sindrômicos, em quadros que são mais aparentes, através do microarray e CGH, e também os testes através do Sanger Sequence e também do Next Generation Sequence, que são, de certa forma, formas mais aprimoradas e mais detalhadas de nós encontrarmos a doença genética. Então, provavelmente,
foi por isso que você não conseguiu um diagnóstico adequado. Converse com seu médico sobre essas possibilidades, seu médico geneticista, tá bom? Muito bem, muito obrigado pela sua pergunta.